estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Veremos agora, nas instruções dos Espíritos, a obediência e resignação. Obediência e resignação. Lázaro, o autor espiritual dessa mensagem, Obediência e Resignação, nos passou no primeiro parágrafo desse texto o raciocínio de que em toda a doutrina de Jesus vamos encontrar o ensinamento dessas virtudes e que essas virtudes são companheiras da doçura e que são ativas. Zé Pequeno, nós, os humanos, às vezes confundimos essas virtudes com a negação da nossa vontade, a negação dos nossos sentimentos. É verdade, e quando resignamos, o nosso orgulho se espanta e reage em nossa consciência, achando que obedecer é baixar a cabeça para tudo e para todos, achando que resignar é ser passivo, acomodado, subserviente, ou seja, servir aos outros de forma humilhante. Mas não é. Se pensamos assim, porque ainda nos falta muito que aprendermos em relação às leis da vida, às leis de Deus. Quando Lázaro fala que essas duas virtudes são companheiras da doçura, é porque a pessoa dócil, afável, calma, é também obediente e resignada? Sim, isto mesmo. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Quando Lázaro fala também que essas virtudes são ativas, é porque ele entende o grande instrumento que temos e que é propriedade principal do espírito, que é o pensamento. E falando em pensamento, precisamos entender que as três dimensões que compõem a atividade do pensar, que é pensamento que está ligado à razão, sentir que está ligado à emoção, agir que está ligado ao desejo, ao querer. Existe uma estreita correlação entre essas três dimensões, de tal forma que quando uma delas é acionada, desencadeia reação nas demais. Ixi, que trem profundo! Precisamos estudar um pouco. Se não existisse nada para interferir em nosso pensamento, se vivêssemos isolados de tudo e todos, sem intervenção externa nenhuma, assim mesmo existiria em nós o pensamento. Quando estamos pensando, estamos no nosso mundo interior. Por isso, a capacidade de alterar a nossa compreensão, a nossa consciência, a nossa maneira de ser é nossa mesmo. Zé Pequeno, então o pensamento é o recurso que o indivíduo tem de alterar a si mesmo? Sim, mas nós não vivemos isolados. Por muito que afastamos das pessoas, do convívio social, sempre temos alguma coisa ao nosso redor que influencia o pensamento. Por isso que essa influência, ou essas influências, chegam até nós, atingindo a nossa capacidade de pensar, a razão. Esta influência, passando pelo pensamento, nos atinge através da capacidade de sentir, constituindo as emoções e, sentindo, desperta o desejo, algum querer, provocando assim a dimensão do agir. Agindo, vamos alterar o fator externo que nos levou a pensar, continuando num processo recíproco, onde a coisa observada modifica o observador. Pá! Ixi, tô tonto, mas estou começando a entender. Pode continuar, tô firme. As virtudes, por serem frutos do pensamento, possuem essas três dimensões: pensar, sentir e agir. Portanto, a obediência, que é o consentimento da razão, da aceitação, da escolha, e a emoção, que é relacionada ao coração, ao ato de agir e que representa a causa do agir, do movimento ou impulso.
justifica a afirmativa de Lázaro e nos mostra que, se não entendermos essas virtudes, podemos revoltar e, sem razão, fraquejarmos perante as nossas provações. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Zé Pequeno, me dê uma parte. O resignado não é fraco, e sim é corajoso, porque ele enfrenta a escolha que fez quando estava no mundo espiritual. Muito bem, João Grandão. Você está saindo melhor do que eu esperava. Você é um virtuoso. Você tem coragem. Aliás, não tem virtude sem coragem. O orgulhoso, o egoísta não pode ser obediente, porque se a obediência é o consentimento da razão, o orgulhoso não pode ser obediente porque ele acha que está com a verdade. Ele não está atrás da verdade, ele não procura a verdade, ele pensa que está com a sua verdade. Então, o orgulhoso não pode ser obediente porque ele não abre o seu pensamento ao argumento. O orgulhoso acha que sabe, diferente do humilde, porque o humilde pensa que pode estar errado. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Na antiguidade, as pessoas aprendiam a obedecer porque o outro mandava ferro e fogo. Não usavam a razão, não eram resignados, não aceitavam o que estavam vivendo, porque nem sequer conheciam o pensamento que a vida continua, que ele escolheu a prova, que era um espírito imortal. Não sabiam nada disso. A vida material era a única que importava. Como eles iam atender à obediência e à resignação exemplificadas por Jesus? Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Zé Pequeno, Jesus veio num momento muito parecido com o de hoje. Um momento em que achamos que os valores não valem mais, que as virtudes se desaparecem, a honestidade parece não ter valor e a gente tem até vergonha de ser honesto. Ele, Jesus, veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Naquele tempo, Jesus estava presente como ele está de novo, presente pelo intermédio do Espiritismo. Naquela época era mais difícil devido à compreensão humana, o conhecimento era menor. Hoje temos mais recurso para o entendimento das coisas espirituais. Se ainda resistimos, é devido à nossa imperfeição. Naquela época, poucas pessoas liam, refletiam. Era preciso falar por parábolas, por figuras de linguagem, porque os homens não tinham condições de entender. Hoje está mais fácil. Você pega a obra de Kardec, qualquer pessoa pode ler, pode entender. Não é preciso ser filósofo, ser físico, ser cientista para entender os pensamentos claros desses espíritos. Então, temos mais condições de enfrentar o momento. Era e podemos dizer que ainda somos sociedade triste, depressiva. Jesus veio mostrar a importância do sacrifício e da renúncia nos interesses humanos. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. No segundo parágrafo, Lázaro começa fazendo uma análise do ponto de vista moral da virtude e do vício. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a deve salvar ou a perder. A nossa geração, que é a mesma, ainda estamos vivendo este período, ainda fazemos parte dele. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Zé Pequeno, a frase lida acima, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral? Parece que eu não entendi bem esta frase.
João Grandão, você tem razão. Este texto, Obediência e Resignação, é pequeno. São só 2 parágrafos, mas exige um estudo atento devido ao nível de informação que ele nos passa. No meu entendimento, deixo bem claro, no meu entendimento, porque também tenho as minhas limitações na interpretação dos materiais que eu leio. Como dizia um amigo meu, ainda sou um casca grossa. Mas me parece que Lázaro estava dizendo que a virtude da nossa geração, da maioria das pessoas atualmente, está ligada ao desenvolvimento intelectual e não damos importância ao desenvolvimento moral. Zé Pequeno, caiu a ficha. Um minutinho só. Deixa eu ler uma coisinha que eu peguei agora. Claro, João Grandão, a palavra é sua. Eu entendi também que nesta afirmativa, Lázaro tratou o desenvolvimento intelectual como virtude. Se é virtude, é o costume dos bons hábitos. É uma coisa boa. Então o desenvolvimento intelectual não é coisa ruim, é bom também. Claro, em momento algum você vai encontrar na doutrina espírita a afirmativa desfazendo do desenvolvimento intelectual. O Espiritismo nos informa que para evoluirmos, tornarmos almas puras, felizes, precisamos desenvolver as 2 virtudes. A virtude do desenvolvimento intelectual e a virtude do desenvolvimento moral, coisa que nem sempre acontece de uma vez ou de forma simultânea, quer dizer, ao mesmo tempo. Vejamos melhor no Livro dos Espíritos as questões 365, 751, 780 e 781 e no livro de Emmanuel, o Consolador, questão 204. Hoje preocupamos mais com o desenvolvimento intelectual. Conquistamos o espaço, temos grande desenvolvimento nas áreas da medicina, da comunicação, das pesquisas de um modo geral, nos trazendo conforto, mas ainda somos muito corruptos, existem muitos crimes, desrespeitamos facilmente o nosso semelhante, a educação está deixando muito a desejar, estamos longe de uma disciplina saudável. Estão acontecendo muitas coisas negativas devido à falta do desenvolvimento moral. Por isso que a frase está dizendo que a nossa virtude, ou seja, a coisa boa que fazemos atualmente, é o desenvolvimento intelectual. E a coisa ruim, ou seja, o vício, é a prática de desprezarmos os valores morais. Portanto, precisamos das 2 virtudes, porque os valores intelectuais nos levam ao conhecimento do bem e do mal, e os valores morais nos levam à prática do bem para manter o equilíbrio juntamente com os valores intelectuais. Mas existe um grupo pequeno de pessoas que trabalha com uma visão mais ampla da vida, procurando contribuir com o bem da humanidade, os chamados gênios. E para vermos esta questão, podemos olhar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, O Homem de Bem, e no livro dos Espíritos, questão 918. Na verdade, é o que está acontecendo. Tem pensamento de meia dúzia de pessoas que fizeram propostas intelectuais geniais, mas a maioria não compreende muito bem, que tentam mais ou menos, mas não levam muito a sério. Por isso é só atividade intelectual. Isso acontece na doutrina espírita. Quanto de nós não conseguimos entender a genialidade do pensamento de Kardec e dos espíritos, e continuamos somente na atividade intelectual, enquanto as pessoas de gênios alcançam um patamar que nós ainda não conseguimos alcançar. Mas já é um mérito, porque já estamos pelo menos no ponto de vista do intelecto, nesse ponto de atividade, caminhando para a compreensão profunda do pensamento dos grandes gênios. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente após ele verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época.
Que metáfora interessante com o pensamento espírita. Olha a coça que leva o orgulhoso que achava que sabia tudo, que era dono de tudo. Com a visão espírita ele compreende o quanto estava equivocado. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Quem não submeter a isso vai se desiludir cedo ou tarde, porque na medida que a humanidade for desenvolvendo, a visão espírita se tornará dominante, porque é a verdade, é a razão. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele. Lázaro lembra que estaremos submetidos à dupla ação. Ação do freio, você está para o caminho errado. Ou da espora, você precisa ir para o caminho certo. Vamos, atinja, caminha. Essa dupla ação que visa fazer que o indivíduo escolha melhor o caminho para onde deve ir, porque este é o caminho que nós devemos submeter e que às vezes esquecemos. Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e forçaremos sua vontade rebelde, por meio do duplo esforço do freio e da espora. O orgulho nos faz irmos para um caminho equivocado, então temos que frear esse orgulho. Pare, espere, preste atenção. Às vezes postergamos o nosso plano de melhora espiritual. Cedo ou tarde o chicote vem para nos despertarmos. Toda resistência orgulhosa terá de ser cedo ou tarde vencida. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Comentário então no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A obediência e resignação é uma mensagem do Espírito de Lázaro. O que não são obediência e resignação? Não são virtudes passivas, negação do sentimento e da vontade. Obediência e resignação são virtudes ativas. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. A marca da vossa época. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O vício é a indiferença moral. Apelo a nos feita pelo Espírito de Lázaro. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, será vencida. Bem-aventurados que são brandos, pois serão dóceis aos ensinos espirituais. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.